Nitrilas são compostos derivados do ácido cianídrico, HCl, também chamado de cianeto. O grupo funcional é carbono com nitrogênio ou carbono tripla ligação nitrogênio. Na nomenclatura, nós damos o nome do hidrocarboneto com a terminação nitrila, ou então cianeto mais a preposição de mais o nome do radical. Então vamos ficar assim. Eu tenho carbono com tripla ligação nitrogênio aqui, que é a nitrila. Então, como eu tenho dois carbonos, eu vou chamar de etanonitrila. Ou então, esse grupamento aqui, olha, carbono tripla ligação com nitrogênio, é o cianeto. Então, se eu já tenho o cianeto aqui eu vou ter o radical metila, nessa segunda nomenclatura aqui, tá? Então, o nome do radical eu vou usar sempre metila, etila, propila. Olha esse segundo exemplo aqui. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, então propanonitrila. Ou então cianeto de etila. Aqui eu tenho 4 carbonos, butanonitrila ou cianeto de propila. Nesse último aqui, nós temos lembrando que eu numerei aqui, ó, porque a gente tem radicais metil aqui, ó, e metil aqui. No mesmo carbono, a gente tem metil para cima e metil para baixo, tá? Então, por isso que a gente teve que numerar. Nessa estrutura, reparem que a gente tem 2 vezes o grupo nitrila, tá? Então, nós temos 2,2 de metil, porque é metil para cima e metil para baixo. Pentano, porque são 5 carbonos no total, de nitrila, porque aparece 2 vezes a função nitrila, tá? Bom, aí depois a gente vai para a função isonitrila, também chamado de isocianeto porque são derivados do ácido isocianídrico, HNC. O grupo funcional, ou a gente tem nitrogênio tripla ligação com carbono, ou NC. Ao contrário da nitrila. A nomenclatura vai ser nome do hidrocarboneto mais a terminação isonitrila, ou então isocianeto mais a preposição de mais nome do radical, bem parecido com a nitrila. Então vamos aos exemplos. Eu tenho aqui, ó, o etano, tá? 1, 2, isonitrila. E aqui eu tenho o isocianeto, que é esse grupo aqui, de etila. Aqui eu tenho 6 carbonos, hexano, isonitrila ou isocianeto de hexila. Aqui eu tenho benzeno, tá? Isonitrila ou isocianeto de fenila. Nitrocompostos. Os nitrocompostos têm sempre grupo funcional NO2, tá? Os nitrocompostos são extremamente reativos, sendo por isso utilizados como explosivos. São também utilizados, em medicamentos e como solventes. Então, a nomenclatura desses compostos, a gente vai colocar a palavra nitro, mais o nome do hidrocarboneto. Então, aqui, ó, nitro, metano, nitro, benzeno. Aqui, o grupo nitro, ele aparece no segundo carbono, então, por isso, 2-nitropropano, tá? Aqui eu tenho benzeno e aparece 3 vezes o grupo nitro, então, eu tenho que sinalizar a posição deles, que tá no carbono 1, 2 e 3, tá? E tenho que colocar tri, porque aparece 3 vezes o nitro. Então, 1,2,3 trinitrobenzeno. Aqui, eu numerei os carbonos porque apareceu o radical metil aqui no carbono 3. Então, eu tenho 3 metil, 2 nitro, butano, que no total eu tenho 4 carbonos. Nesse exemplo aqui, eu tenho 3 vezes de novo o grupo nitro, só que eu tenho CH3 preso ao benzeno. Lembrando que nós estudamos que CH3 preso a benzeno é chamado de tolueno,
tá? Então, esse radical metil preso ao benzeno é chamado de tolueno. Então, a gente numerou, né, os grupos nitros, lembrando que nós começamos aqui pelo o metil, pelo radical metil, né, por conta do tolueno. Então, a numeração começa aqui por ele. Aí, a gente vai, olha, numerando aqui até o 6º carbono. Então, a gente tem no carbono 2, 4, 6, 3 vezes o nitro. Então, trinitrotolueno, que também tem a sigla TNT. Um explosivo, né? Bom, aí para terminar, a gente tem os grupos tiocompostos, que eu coloquei aqui no cantinho, tá? Por que eles são chamados de tiocompostos? Porque aparece agora enxofre na sua estrutura. Então, eu tenho tióis, que tem grupo funcional SH, ou seja, enxofre preso ao hidrogênio, e para cá eu tenho carbonos. Nomenclatura, como tem 2 carbonos aqui, ó, etano, tiol. Nesse caso aqui, eu tenho 5 carbonos e, né, no meio deles aparece grupos, né, metil. Aparece 2 vezes o metil, no carbono 3 e 4. Por isso, 3,4 de metilpentano 2-tiol. Aí depois a gente tem os sulfetos. Os sulfetos têm enxofre preso a carbonos, tá? Lembra do éter que tinha oxigênio entre carbonos? Ele é parecido com o éter, só que no lugar do oxigênio a gente vai ter enxofre. A sua nomenclatura leva a palavra sulfeto. Então aqui eu tenho sulfeto, 2 carbonos para cá e 2 carbonos para cá. Então dietila, tá? Porque eu tenho 2 carbonos, 2 vezes o radical etil. Aqui eu tenho metil e aqui, ó, 1, 2, 3. 3 carbonos, que é o propil. Então, sulfeto de metilpropila. E assim a gente finaliza as funções orgânicas.